volta ao podcast Força Comandos. Meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar sobre uma unidade de elite chamada GIGN, da Guarda Nacional da França. Faz um tempo que a gente não grava. Na verdade, a gente até grava os programas, mas a gente tem dificuldade em editar e tudo mais. Mas virão novos podcasts. Peço desculpa aos ouvintes pela demora no podcast, mas virão próximos. Hoje a gente vai falar sobre GIGN, que é uma unidade de elite da Guarda Nacional Francesa. É uma unidade que... A Guarda Nacional Francesa é equivalente à Força Nacional aqui no Brasil, mas ela ocupa os poderes, assim como no Brasil, ocupa poderes policiais, porém ela age como uma força armada, dependendo das situações de interesse do governo francês. Então, o GIGN, para alguns do meio, é extremamente conhecida, uma das unidades mais respeitadas e mais bem prestigiadas do mundo. São internacionalmente conhecidos pela incrível técnica em aplicações de defesa, seja no resgate de reféns e etc. É uma unidade tática da elite da Guarda Nacional da França, que teve seu início em 1974, logo após alguns atentados que aconteceram em Munique, em 1972, nos ataques contra a delegação israelense nas Olimpíadas de Munique. Então, logo esses ataques de 72, houve outros ataques, uma rebelião numa prisão no ano anterior. Então isso fez que a França começou a estudar possíveis soluções para enfrentar esses ataques que aconteciam na época, que eram extremamente violentos e considerado assim quase difíceis de prever e difíceis de evitar. Então a unidade foi construída e foi desenvolvida com base nesses ataques. Então em 1974 a unidade foi fundada e foi criada. Era uma unidade relativamente pequena, tinha como padrão de atuação no resgate de reféns, situações com reféns, inúmeras situações com reféns. No início era composto apenas por 15 homens, logo foi desenvolvendo até 80 homens. Foi evoluindo no nível de operadores, obviamente, mas em 2007 o seu número de operadores cresceu a quase 400 homens. Eu vou falar um pouco sobre essa reestruturação que houve em 2007, que aumentou a capacidade da unidade e além do número de operadores. Então, a força, conforme foi avançando, como lidava com situações de reféns no passado e no início da formação, foi desenvolvendo mais responsabilidades, foi se especializando em outras áreas e foi criando mais responsabilidades e foi criando uma unidade quase completa em relação a operações especiais, seja em diferentes aspectos. É lógico que ganhou um destaque nas operações de antiterrorismo. Então, houve uma reformulação, aliás, uma reestruturação em 2007, que nada mais é do que absorveu-se um esquadrão de paraquedistas da Guarda Nacional, mais alguns outros grupos. Teve o GSPR, que é o Grupo de Segurança Presidencial, que são os grupos de escort, proteção, VIP, esse tipo de coisa. São esses grupos de presidencial que fazem parte da Guarda Nacional. Então, com esse objetivo da reestruturação, nada mais era que aumentar o número de operadores especiais sobre só uma unidade. Então, basicamente, a busca de uma unidade grande de operações especiais, essa reestruturação ela entrou justamente para poder causar isso. Então, dentro dessa reestruturação, várias unidades de operações especiais dentro da Guarda Nacional se juntaram a uma só, e assim o GIGN ficou mais completo. Tinham outras unidades com outros nomes, que eu não me recordo agora os nomes, eram nomes parecidos, GSPR, esse tipo de coisa. Então eles juntaram e finalmente criou o GIGN, assim, reestruturou o GIGN que já existia. Então, a sua jurisdição de atuação normalmente é todo o território francês e todo o território internacional. Aliás, é de jurisdição atual todo o território francês, mas embaixadas francesas, países pseudo-colônias da França, basicamente assim, eles operam no mundo inteiro. É uma unidade que ela é policial, teoricamente falando, o GIGN. Ela é policial, porém ela recebe ordens diretamente do Ministério da Defesa. Então, sobre missões específicas do território francês ou no território internacional. Mesmo que tenham, dependendo da situação, as regras elas mudam muito. As regras de engajamento elas tendem a mudar muito, justamente
pelo nível diferente de missões. Então, as regras de engajamento da unidade elas mudam porque eles podem encarar extremistas, terroristas, jihadistas extremamente violentos, e no outro dia eles podem encarar civis embarricados com reféns e etc. Então, a padronização de engajamento normalmente é diferente. É uma unidade que tende a não ser uma unidade tão violenta, assim, no quesito força brutal. É uma unidade extremamente técnica, por isso que eles são tão conhecidos no mundo. Por isso que normalmente as regras de engajamento da unidade são totalmente diferentes de outras unidades antiterroristas que existem no mundo. Então, como ele opera em qualquer lugar do mundo, obviamente todos os operadores precisam treinar dentro de uma variedade enorme de missões e em ambientes. Então, basicamente a unidade é capacitada em quase tudo que uma unidade de operações especiais tem direito e é capacitada hoje em dia. Então, como eles já operaram e ainda operam no Líbano, Somália, Sudão, Nigéria, até mesmo no Afeganistão, então todas as padronizações de treinamento existem dentro do JIGN, que é o mergulho, o montanhismo, paraquedismo, fast rope, escalada, operação em altura. Aliás, os caras são mestres nisso, todo tipo de operações em alturas, como envolvendo qualquer tipo de uso de corda para poder atingir um objetivo. Os caras são extremamente preparados para isso. CQB e esses tipos de coisa. Então, é lógico, o grande foco das suas operações são o antiterrorismo, mas eles têm como padrão salvar vidas do que tirá-las. Então, a preparação deles é completamente completa. Digo isso na parte de paraquedismo, na parte de paraquedismo em si. Dito isso, eles são proficientes em inserções de paraquedas, obviamente. E eles até realizam exercícios de saltos combinados com mergulho, que deixa claro o nível de capacitação desses operadores que operam a esse nível de nivelamento, a esse nível de treinamento, que são esses saltos combinados com mergulhos. São especialistas em atuações em ambientes tubulares. Eu não sei se essa é a nomenclatura correta, mas ambientes tubulares. Quando me refiro a isso, me refiro a trens, aviões, ônibus. São caras que eles ministram treinos no mundo inteiro em relação a isso. Já vieram para o Brasil inúmeras vezes. Não só a JIGN, como a outra unidade policial da Polícia Nacional, já vou falar um pouco sobre ela. A RAID vem para cá direto, mas a JIGN, eles são especialistas nessa área. Eles desenvolveram técnicas e mais técnicas que eles criaram. Os caras desenvolveram isso e eles passam isso para o mundo inteiro nessa parte de intervenção dentro de ambientes tubulares, justamente em aviões, em trens e etc. Já treinaram várias vezes com os caras do COI aqui, GAT, BOP do Rio de Janeiro, Tigre, etc. Eles têm todo esse aparato para poder passar treinamento para outras unidades internacionalmente. Então, eles são também dotados é uma unidade anti-sequestro, é uma unidade também de ataque e prevenção de ataques a navios, inserções aquáticas, subaquáticas, para atingir alvos em alto mar. Então, fazem abordagens em alto mar. Eles têm essa parte anfíbia bem desenvolvida, ataques nucleares e ataques químicos, obviamente, e além do resgate de tomada de cidadãos franceses como reféns do estrangeiro, algo que eles já atuaram e ainda atuam hoje em dia. Já vou falar sobre uma operação que teve um pouco tempo atrás, no meados de 2015. Há frações dentro da unidade que trabalham de inúmeras formas. Há uma unidade de intervenção, uma unidade de proteção de VIPs, há uma unidade que mexe com surveillance, que é observação e investigação, a unidade que trabalha com apoio operacional, a parte de logística, a unidade de formação, que ajuda na formação de outros operadores do JIGN. Então, eles têm frações dentro. Existe a Força de Segurança e Proteção, que é a FSP, e tem a SSP, que é a Seção de Proteção e Segurança. São os caras que fazem a proteção pessoal de pessoas, de segurança de embaixadas, representações diplomáticas da França no estrangeiro, países como Argélia, Costa do Marfim, Haiti, Afeganistão, Iraque, dê nomes. A extração de cidadãos franceses do estrangeiro, a configuração de segurança, aquela análise de risco de auditoria de segurança. Então, toda essa gestão de crises em estrangeiro, como se fosse uma pólice de seguro, eles
fazem uma análise de segurança em relação a uma missão humanitária ou uma missão diplomática. São eles que normalmente fazem essa pré-prevenção em relação a qualquer tipo de viagem diplomática, seja presidencial ou whatever. A segurança de eventos nacionais e internacionais, Copas do Mundo, eles também promovem tanto a segurança como o planejamento e a análise de riscos, a formação de forças especiais estrangeiras de outras unidades paramilitares ou até unidades militares completamente, eles também formam, ajudam na formação. Eles tiveram muita interferência em alguns treinamentos aqui no Brasil, eu vou falar um pouco sobre. E assim forma essa unidade extremamente completa. Depois da reestruturação em 2007, ela chegou a quase 380 homens e mulheres, aliás, oficiais e NCOs que são altamente especializados. E normalmente eles são agrupados em 5 forças complementares, como eu disse anteriormente, que é de intervenção, proteção, observação e investigação, apoio operacional e formação, que normalmente é o Green Team que promove o treinamento de outros membros. Então, a unidade ela tem esse complemento gigantesco. Se pensar na área de apoio operacional, todos os meios logísticos e especializados é administrado por ex-membros da atividade de GIDN. Então, são ex-membros de atividade, ex-membros que eram operacionais dentro de GIDN, que agora ficam na parte logística de preparação. Então, basicamente, 100% de GIDN, de preparação de equipamento, formação, manutenção de equipamento, é feito por policiais e guardas nacionais, ou seja lá a denominação que você queira dar, é feita por operadores, ex-operadores de atividade do GIDN. Então, toda na parte de logística é 100% de GIDN. Eles têm capacidades parecidas com a RAID, que é uma outra unidade da Polícia Nacional da França. Foram vistos os últimos ataques da França, eles operando juntos e tudo mais. Eles atuam junto, teoricamente, porque na França, por causa dos ataques terroristas, eles têm um conjunto de operações para combater o terrorismo, obviamente. Então, é como se fosse um JSOC que existe nos Estados Unidos, só que da parte de segurança nacional, de segurança doméstica que existe na França, que une a rede de IDN e outras unidades especializadas que existem na França. Seja unidades municipais de Paris, por exemplo, unidades nacionais, unidades de forças especiais de forças armadas. Então, todo esse conjunto de operações, eles agem juntos de alguma forma. Porém, a diferença da RAID e da GIDN é que a RAID é da Polícia Nacional da França e GIDN é da Guarda Nacional da França. Então, há uma diferença também dos seus jurisdições. O GIDN atua em todo o território nacional e até mesmo internacional, e GIDN tem as suas jurisdições municipais ou nacionais. Eu não tenho ideia das jurisdições de direito da RAID, mas é limitada em relação à GIDN. As contribuições direta na luta contra o terror é visível dentro da unidade. Você vê que tipo, grande parte das investigações, às vezes feitas de surveillance, de observações, tem como de responsabilidade da GIDN, eles promovem isso, são homens extremamente preparados em relação a observação, acompanhamento, esse tipo de coisa. Então tem uma seção da unidade que trabalha justamente nessa parte de investigação e que ajuda outras, promove a investigação junto com outras unidades seja do serviço secreto, aliás, da serviço de inteligência da França e tudo mais. Então o nível de operatividade dos caras é bem alto, assim. Então eles promovem, aliás, eles provêm qualquer tipo de missão assim que o governo francês tem interesse em aplicá-los. A formação ela é extremamente puxada. O nível de experiência do operador é muito alto. Por isso que a unidade é tão técnica e tão bem preparada, justamente por causa da seleção. Os operadores da GIDN eles são oriundos exclusivamente dos efetivos da Guarda Nacional. Então, como eles vêm da Guarda Nacional Francesa, para ser aceito tem que ser voluntário, precisa ter no mínimo 5 anos de experiência, com um currículo extremamente exemplar. Depois da aceitação, os operadores são treinados durante 10 meses. O militar praticamente, todo militar da GIDN, ele tem como tendência a ter três grandes qualidades, que são a física, a técnica e a psicológica.
Então, basicamente, isso é muito cobrado, essas 3 qualidades dentro da unidade. Então, eles são recrutados entre NCOs e oficiais, normalmente. E a eficácia do grupo e ela é tão técnica justamente por causa da seleção de candidatos, que é extremamente, é, assim, ela simplesmente ela não promove o curso ou a entrada de novos NCOs ou oficiais dentro da unidade por simples abertura digital e tudo mais. O cara realmente precisa merecer para entrar na unidade. Então, cada policial ele recebe o treinamento, obviamente. Então, o candidato de treinamento diário ele tem que estar apto para esportes físicos, salto de paraquedas, todo tipo de parte técnica de operações especiais. Cada policial da JGN ele se forma um atirador de elite. Eu vou falar sobre um pouco já sobre isso. Então, todos os operadores eles passam por um curso de seleção muito duro de uma carga de treinamento altíssima, uma parte técnica altíssima. Para vocês terem uma ideia, todo ano entram pelo menos 8 guardas, 8 novos operadores dentro da unidade por ano. Então a seleção ela é constante, ela sempre tem. A seleção sempre tá acontecendo, sempre tem soldados, seja NCOs, eu digo praças, ou oficiais que querem entrar na unidade. E sempre tá tendo seleção, sempre tem. É como se fosse a Legião Francesa também. A Legião Francesa, se você for lá, tá tendo formação. Então a GIDN é quase a mesma coisa. Então, normalmente eles vêm das áreas de choque da Guarda Nacional. São caras da maioria que vem de equipes de controle de motins da Guarda Nacional. São caras que já querem uma vida mais operacional, eles vêm dessas unidades de controle de motim. Então, todos devem estar aptos à prática de paraquedismo, estarem abaixo de 32 anos até a data da seleção do GIGN. Os candidatos eles são enviados para uma região em Paris que eles passam por infinitos treinamentos de parte psicológica, entrevista, questionários sobre personalidade, ensaios técnicos de grupo, ensaios técnicos individuais, e além das baterias de testes físicos que é exigido para poder iniciar a formação. Então, depois de eles serem selecionados, eles vão para um período de 3 meses, mais ou menos, durante o qual eles são avaliados diariamente, né? Então, eles quase todos os dias têm uma avaliação prévia ou uma pós-avaliação dos candidatos. Então, a seleção dos 2 primeiros meses envolve pistas de obstáculos, estilo comandos, seja, enfim, qualquer tipo de obstáculos que existem em qualquer tipo de curso de operações especiais, eles passam, é a mesma coisa, acho que padrão em todas. Exercícios de fuga, invasão, infinitas séries de testes físicos. Logo depois tem um teste de tiro que é administrado para determinar a capacidade do recruta. Isso é extremamente puxado. Operadores de IGN são extremamente bons atiradores. Então são atiradores que já vêm de um passado, já vêm de uma história. Se você pegar fotos e imagens de operadores old school da GIGN, você vê que tem eles fazendo uma posição de tiro com um armamento de tambor, um revólver, que seja fazendo uma posição de uma mão, dando tiros precisos de, vamos por aí, 30 metros. Para quem é da ativa sabe que um tiro de 30 metros de pistola, de revólver, é algo bem, bem focado. Então, os atiradores e normalmente os operadores que são parte da GIGN são muito cobrados nessa parte de tiro. Então, o resultado desse tiro durante a formação vai equivalente à qualificação do operador. No terceiro mês, o recruta então ele tem contato com as armas pessoais, ele tem uma instrução de tiro de longo alcance, isso é cobrado. Então, durante o tiro, basicamente quase todos os operadores são atiradores de elite. Não que eles atuam como atirador de elites, mas eles passam pelo treinamento. Algo parecido aconteceu no último curso do COI, aqui em São Paulo. Eu não tenho ideia se acontece isso em outros cursos de operações especiais aqui no Brasil. Provavelmente sim. Mas os operadores que entraram no COI agora passaram por um treinamento de tiro à distância, tiro de longo alcance, durante o curso. Então, durante o curso de formação e durante a formação desses candidatos ao COI, eu digo aqui no Brasil, COI, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, 4º Batalhão de Choque, eles passaram por esse treinamento. Então eles tiveram um treinamento de longo alcance
juntamente com a formação de uma formação básica, por assim dizer, de operadores especiais, diferente de outras unidades de operações especiais que às vezes passam por um treinamento, são formados, dependendo de quanto tempo, 6 ou 7 meses de formação, depois eles passam por uma atuação, eles passam por um treinamento de sniper, por assim dizer, entre aspas, e no GIGN eles já passavam isso há muito tempo. Então, quando o candidato está prestando para poder entrar na unidade, ele passa por um treinamento de longo alcance. E no Brasil isso aconteceu, pelo menos que eu tenho conhecimento, foi no COI, no último curso do COI de 2017. Os candidatos passaram por um treinamento de longo alcance. Então é por isso que eu disse anteriormente que quase todos os operadores do GIGN são atiradores de elite. Não que eles atuem como atiradores de elite, mas quase todos têm treinamento e têm capacidades de atuar a tiros de longo alcance. Então, depois disso, no final do 6º mês, depois dessa parte técnica de tiro, eles são enviados para operar juntamente com os times da GIGN. Então, a GIGN tem vários times, como eu disse, vários times de atuação e vários desempenhos diferentes, e lá eles aprendem as técnicas mais avançadas de supressão de motins, proteção de VIPs, paraquedismo, todo tipo de padronização de que cada time é especializado. Só no final desse período operacional, o melhor classificado ele recebe o crachá de GIGN. Então, ainda assim, ainda nesse processo, no final de todo esse período, a formação é final de 8 meses. Eles são formados em diferentes setores do grupo. Somente após 2 ou 3 anos de experiência que ele pode, dependendo das qualificações, dependendo de quanto é o desempenho e tudo mais, ele pode se considerar um membro ativo das forças de GIGN. Então ele é um novato entre 2 a 3 anos, mais ou menos, que o recruta passa a ser considerado operacional completo. Então a carga de treinamento, a carga técnica é muito alta. Depois dos seus 8, 9 meses de treinamento como recruta, como aluno, candidato de GIGN, de passar um estágio probatório junto com outros times, logo após ter atuação, depois de 2 ou 3 anos, você deixa de ser basicamente um recruta dentro da unidade, deixa de ser um novato. Só aí você é realmente qualificado como um operador operacional completo dentro do GIGN. Eles passam por diferentes fases no curso, obviamente, envolvendo treinamento marítimo com o comando da Marinha. Todo operador cumpre um curso de velocidade motora, parte de memória muscular de armamento, treinamento em montanha, Alpes franceses, deserto, toda a parte operacional de operações especiais. Eles passam por uma parte também de treinamento com outros armamentos assim, ditos como uso de adversários, como AKs, PKMs, parte de explosivos. Eles aprendem até na fabricação de artefatos explosivos improvisados, ou AED ou IED. Eles aprendem a fazer. Então, eles têm essa parte de guerrilha dentro da unidade, que normalmente é passada por forças especiais que tem esse desempenho, mas para eles é passado também. A prática de tiro, não só para unidades operacionais, mas também para os candidatos, é muito alta. Então, cada aluno dispara cerca de 300 cartuchos por dia, para ter uma ideia. Além do combate aproximado, eles passam jiu-jitsu, Krav Maga, toda a parte de defesa pessoal, dentro de ambiente confinado, algo do tipo, tem treinamento. A carga é muito alta, a carga de tiro. O GIGN, pelo que eu li, são 60% da munição alocada para a Guarda Nacional vai para a GIGN. Então, de 100% das munições repassadas do governo, ou seja, de lá, sei lá onde, 60% das munições alocadas para a Guarda Nacional são deslocadas para o GIGN justamente para treinamento. Até porque a prioridade deles é o uso do armamento, porém eles não usam tanto assim como outras unidades de operações especiais. Como eles têm treinamento muito rígido em relação ao tiro de precisão, então 60 dos 87 operacionais são qualificados de atiradores especiais. Então os atiradores de GIGN são treinados em tiros seletivos para neutralizar o suspeito ao invés de matar, se possível, claro. Então essa prática ela não é usada pela maioria das organizações de antiterrorismo. Qualquer outra unidade que você for conhecer, antiterrorismo é uma unidade que o nível de violência e o nível de precisão de neutralizar
neutralizar o perigo, principalmente em relação ao contra-terrorismo, é bem alta. Já o GIDN, ele se orgulha justamente por ter características diferentes em relação a isso. Mesmo sendo um grupo antiterrorista, ele possui essa ordem de não atirar para matar. O GIDN sempre se vangloria e até se orgulha pela precisão que as armas dos seus integrantes eles atuam normalmente. Então, eles são treinados para atirar, para ferir, basicamente, e para não matar na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, realmente a maioria das missões termina com terroristas e os reféns vivos, incrivelmente. Durante os seus treinamentos, é evidente a precisão dos caras, dos atiradores de elite. Não é à toa que eles são considerados os melhores atiradores de elite do ramo. Eu digo o ramo em quesito de combate aproximado, urbano, esse tipo de coisa. Unidades de operações especiais, unidades táticas de operações especiais. No quesito policial, os atiradores do GIDN eles se destacam de maneira extrema. É claro que é impossível ficar nivelando atiradores de precisão da puta que pariu do outro lado, porque é ridículo. Porém, o nível de precisão e o nível de preparo da unidade em relação a tiros de precisão é destacado no meio. Então, se tiver alguma referência em relação a tiros de precisão, a tiros para evitar uma morte, um tiro para poder... imagina um tiro que dispara em alguma região da mão, que o cara evita o cara dar um tiro no refém ou algo do tipo. Os caras são referência em relação a isso, não é à toa que eles são conhecidos justamente pela essa parte de tiro de precisão. Eles usam também o suporte aéreo e tudo mais para poder fornecer fornecer um suporte aéreo, mesmo para infinitas operações aéreas. Tem um suporte aéreo do GIDN que eles beneficiam disso desde 2006, que é Grupo Interno de Helicóptero, algo assim. GIH, a nomenclatura. Eles fornecem esse suporte aéreo para a GIDN, porém a GIDN eles têm a capacidade de operar com outras forças. Então, um avião da Força Aérea, do Exército ou da Marinha pode fornecer transporte, seja um avião ou um helicóptero das três forças, pode fornecer transporte para a GIDN para uma possível atuação juntamente com outras unidades ou até mesmo eles mesmos sozinhos. No âmbito internacional, o GIDN ele opera juntamente com quase todas essas forças, pelo menos da Europa. Tem treinamentos e tem intercâmbios, além de atuações contra antiterrorista dentro da Europa, juntamente com outras unidades. Então, no âmbito internacional, ele colabora com o GSG-9, que é da Alemanha, o GIS da Itália, SIS, que é uma unidade de forças armadas da Inglaterra. Eles operam muitas vezes com SIS. Americanos operam com HRT do FBI, que é equivalente ao COT aqui no Brasil. SEALs Teams, todos os SEALs Teams, acho que já tiveram algum tipo de operação. Houve um ataque a um hotel, eu não me lembro se é na Nigéria ou no Quênia, em 2015, eu não me recordo agora, mas foi alguma região da África onde operadores do Delta estavam em operação na África. Tem algumas fotos sobre, até são fotos assim, como sempre, quase nem tem fotos do Delta, mas são operadores. Existe o boato, pelo menos na internet, ou pelo menos em fóruns e e-mails que eu acompanho, ou era um CIF, que é uma unidade de operações especiais dentro dos Green Berets, ou era um Delta. A probabilidade de ser Delta é grande, mas eles atuaram junto com o GIDN nesse hotel. Na verdade, não se sabe, eu não me lembro muito bem da história porque vai ficar muito vago, mas era um ataque do Boko Haram, algum hotel na África, que eles não atuaram de forma efetiva, assim, mas eles participaram do cerco e tudo mais e atuaram junto com o Delta. O Delta, quando eu me refiro ao Delta do exército americano. Atuo com outras polícias, obviamente, já vieram para o Brasil, como eu disse, infinitas vezes. Estavam aqui o ano passado, já, 2017, atuaram em treinamento com o COI, com o GAT. Já passaram treinamento eu já acompanhei uma vez o treinamento com um avião da TAM, pré-Olimpíadas, ou pré-Copa do Mundo, que eles passaram essa parte de intervenção em ambientes tubulares, como eu disse, como eles são especializados nisso. Eles têm na verdade, eles foram escolhidos até pela Organização de Aviação Civil
o ICAO, eu acho que é essa que é a sigla, a ministrar esse tipo de treinamento. Então, para treinar forças especiais de outros países em exercício de resgate de reféns a bordo de aviões, eles são o nome da vez. Então, eles são habilitados para passar esse tipo de treinamento específico para outras unidades de operações especiais. Então, quando o quesito é intervenção dentro de uma aeronave, os caras são habilitados para viajar o mundo inteiro para poder passar esse tipo de treinamento. E é justamente isso que eles fizeram aqui no Brasil, junto com o BOP e com outras unidades de operações especiais aqui do Brasil. Normalmente, obviamente, é passado para unidades federais ou unidades policiais estaduais, que acontece aqui no Brasil. Então, até mesmo, eu já vi eles atuando e passando e ministrando esse tipo de treinamento para as unidades mais renomadas em táticas urbanas e intervenções urbanas policiais do planeta, que é a SWAT de Los Angeles. A SWAT da LAPD, que é referência em qualquer... Quando você diz SWAT, automaticamente você já se refere a quase a SWAT de Los Angeles. Então, eles ministrando para uma outra unidade que é extremamente renomada no assunto. O nível de capacidade em relação a isso é muito grande. As técnicas envolvidas em suas operações são diferentes. Tem o nível profissional e o nível técnico, ele é tão abusado porque os caras, eles criaram métodos, inventaram técnicas, criaram novos meios de fazer esse tipo de intervenções. Quando eu digo isso, você vê uma unidade... Existe até... Acho que tem um jogo, cara. O Rainbow Six é um jogo pra quem é gamer, conhece aqui. No Rainbow Six, os caras, eles estão extremamente equipados. Quando a característica dos caras de IGN é com aqueles equipamentos extremamente pesados. E realmente eles operam normalmente com isso. São equipamentos... Se você vê os caras atuando na vida real, eles carregam coletes nível... eu nem sei dizer o nível de equipamento aquilo. Aquilo aguenta tiro de 762. Eles têm aqueles visores balísticos na frente de seus capacetes que são extremamente fortes. Tem um filme que passa sobre um assalto, sobre se eu não me engano, é um sequestro de um avião da Air France. Tem na Netflix, L'Assaut, o nome do filme. O Assalto, eu acho, tá em português. Que conta, é um dos únicos, se eu não me engano, é o único filme da IGN. Eu vou ver se eu linko o nome na descrição do podcast. Mas é um dos únicos filmes que tem essa intervenção de IGN, que foi um sucesso. Que o cara leva um tiro nesse visor do capacete, e aquilo é extremamente resistente. Então, a técnica da unidade, eles trabalham muito nisso, porque normalmente quando é uma intervenção em um lugar confinado ou algo do tipo, para fazer até mesmo um possível CQB dentro de um ambiente, eles normalmente vão hiper mega ocupados. Eles têm escudos que vão da cabeça aos pés. Na verdade, a França em si, todas as unidades de operações da França desenvolvem escudos diferentes para poder fazer esse tipo de invasão. Então, o nível de equipamento dos caras, quando no quesito intervenção tática em ambientes confinados, é bem alto. Então, são capacetes a níveis bizarros contra munições. Coletes também a níveis bizarros. Eles também investem muito nessa parte de proteção da pelvis, por experiência de outros operadores que já sofreram tiros ou algo do tipo. Então eles desenvolveram esse nível de proteção na pelvis muito alto. Então, se você vê o colete dos caras em atuação, sempre tem um protetor de pelvis bem grosso. É algo assim que eles prezam muito. Tem operadores que são formados também na parte médica e tudo mais, como outras unidades de operações especiais. É lógico que eles utilizam outro tipo de equipamento, dependendo da situação. Trajes civis e plate carriers para poder operar como proteção de VIPs, roupas civis e tudo mais. No vídeo vai estar bastante isso. Operam de maneira bem mais light também, com capacetes capacetes OPSCORE e simplesmente armamentos comuns, com coletes plate carriers e tudo mais. Dependendo da situação, eles carregam um equipamento maior, uma carga maior de equipamento. Então, coletes a níveis bizarros, capacetes a níveis bizarros e tudo mais. Tem até proteção balística nas pernas. Então são caras que não só o IGN trabalha com isso, mas se você vê outras unidades de operações especiais policiais na França, eles pegam a mesma padronização. Se você vê imagens de operações atuais agora contra
contra os últimos ataques que aconteceram em Paris e tudo mais, você vê que os caras estão atuando de maneira, assim, bizarra. Você vê aqueles caras gigantescos entrando dentro da loja de conveniência, que teve os últimos ataques também, usando de maneira extrema flashbangs, granadas de efeito moral e tudo mais. A intervenção em ambientes confinados dos caras é diferente, é totalmente diferente de outras unidades. Se você vê a padronização do CQB, o muzzle control, o controle de cano e toda a memória muscular é diferente de outras unidades. Mas ainda assim, eles trabalham muito com essa parte de memória muscular em relação a tiro. Então, são caras que são extremamente tranquilos em relação a cano. Eles são seguros do tiro, entendeu? Então, o nível de treinamento dos caras, da capacidade é muito alta. É muito alta, assim. Como eu disse, a formação é muito grande. São quase 3 anos de formação para você ser um membro operativo dentro da unidade. Então, por isso que os caras são extremamente técnicos, extremamente prestigiados por milhares de missões bem feitas. São mais de 1000 operações, libertando mais de 500 reféns. Eles prenderam mais de 1000 suspeitos. Eles mataram 12 terroristas nesse decorrer dos tempos. Eles perderam apenas 2 caras em ações. Então, infelizmente, apenas 2 operadores perderam em ação. Foram mortos em ação. Eles tiveram outros 7 operadores que morreram. Operadores que morreram em treinamento. Que é algo até relativamente normal dentro de uma unidade que opera em maneiras extremas, em ambientes extremos. Como eu disse, eles têm toda a parte de paraquedismo, mergulho e tudo mais. Então, assim, se você comparar com outras unidades, lembra que você vê índices aí que a cada 3 anos um SEAL morre em acidente de paraquedismo. Todo esse tempo, são quase 40 anos de atividade. Eles perderam 40 anos? Cara, eu não tenho certeza. Talvez seja mais, mas quase 40 anos de atividade. Eles perderam 7 homens em treinamentos, 2 em ação. Há de se destacar também que eles perderam mais 2 cães em ações. Por falar em cães, quando houve a reestruturação em 2007, as unidades de operações especiais que trabalhavam com cães na Guarda Nacional foram para o GIDN e eles operaram em conjunto. Então, hoje em dia, o GIDN ele opera junto com os cães. Normalmente são malinois ou são pastor alemães, que normalmente é malinois justamente pela capacidade de correr e tudo mais. O malinois hoje está sendo escolhido por quase todas as unidades de operações especiais. Até pretendo fazer um podcast sobre canobs e tudo mais. Então, normalmente eles usam o pastor de malinois. A unidade ela trabalha em conjunto com os cães. Eu friso isso porque em algumas unidades aqui no Brasil, eu acredito que quase todas, eu não tenho certeza, mas acredito que quase todas operam de maneiras separadas. Eu vou dar um exemplo do meu estado, como sempre eu dou. Aqui no estado de São Paulo, a terceiro batalhão de choque do Canil da Polícia Militar, eles têm cães e têm pessoal preparado para poder atuar com outras unidades, como o GAT e como o COI. Porém, eles não atuam junto, eles não estão na mesma unidade. E isso, na minha visão, eu acho que isso deixa a desejar, porque o operador que está operando uma situação de risco não está acostumado com o cachorro, não sabe o que o cachorro vai fazer, não sabe como o cachorro vai atuar. E isso é um problema. Pelo menos eu acho que isso é um problema. Diferente de outras unidades, se você for para LAPD, os caras da SWAT de Los Angeles, eles operam juntamente com cachorros. Os cachorros estão em treinamento, estão em ação junto com os animais, junto com os operadores. Dê um exemplo mais clichê, SEALs, seja qualquer unidade, DEVGRU, os cachorros operam junto com os operadores constantemente. Se você assistir a série SEAL Team, que é da SBS, eles operam junto, então eles são mobilizados junto com os cachorros, então os cachorros atuam junto com a unidade. Aqui no Brasil, infelizmente, é separado. No Rio de Janeiro, o BAC, Batalhão de Ações com Cães, ele atua separado do BOP. É lógico que, dependendo da situação, eles atuam junto, eu sei disso. Os operadores, eles têm a capacidade, são cães capacitados em operar junto com operações especiais, porém eles não estão em conjunto. Eu acho que isso é um problema no Brasil que ainda não foi desenvolvido. Comandos do Exército Brasileiro ou destacamento de forças especiais, eu não tenho certeza. Comandos, eu acho que sim, operam com cachorros, assim. Operadores de operações especiais, comandos, são, como que se diz em português, eles são, enfim, em inglês é dog handler, que eles trabalham com os cachorros. Então,
isso capacita os operadores a poderem atuar junto com os animais. Porém, isso é conversa para outro podcast. E, enfim, a GIGN, eles operam juntamente com esses cachorros e operam de maneira extrema, como quase todas as suas ações. Eu poderia ficar horas aqui falando de infinitas atuações de IGN. Eu poderia ficar, na verdade, fazer um podcast inteiro só sobre uma atuação de IGN, mas é muita coisa. A ideia normalmente era a ideia padrão. A ideia inicial era só falar um pouco sobre a humanidade, trazer algum conteúdo pro podcast que tá parado pra caramba. Prometo que a gente vai trabalhar nisso esse ano. Mas são a humanidade, assim, que não dá pra ficar, sabe, voltando muito em suas operações, porque é muita coisa, cara. Então, eles tiveram uma libertação de 30 crianças em 76, isso um pouco depois da criação da unidade, na costa da Somália, lá em Djibouti. Então, 30 crianças dentro de um ônibus. Tem imagens, tem fotos. Se você pesquisar sobre as operações, tem tudo. A libertação de reféns da Airlines são 229 passageiros e mais os tripulantes. Isso em 94. Do Airline 8969, que foi o sequestro de quase... Eu não sei de quanto tempo durou o sequestro, mas eram por 4 terroristas do grupo islâmico armado que planejavam se chocar contra a Torre Eiffel. Tem o filme, eu acho que o filme Le Assault é sobre isso. Então, eles têm também uma atuação sobre a prisão de um mercenário do Bob Denard em 1955 em Comores. Aliás, outro destaque da unidade é como às vezes eles operam, por exemplo, em um país que tenha que esteja em conflito, por exemplo. Vou dar um exemplo. Às vezes esses países que estão na lista do Boko Haram, por exemplo, Camarões, Nigéria, e tem uma embaixada ou um anexo diplomático ou um anexo de inteligência da França que precisa de uma proteção. Diferente dos Estados Unidos, eles não contratam muito GRS, esses caras que fazem serviço mercenário, entre aspas, para o governo. Normalmente é enviado os caras da GIGN. Então, eles operam na proteção de embaixadas, operam na proteção desses anexos, normalmente. Então, a GIGN não se resume apenas a essas intervenções táticas dentro da França, do território francês. Então, eles operam fora várias vezes. Então, eles já operaram no Afeganistão, já operaram no Iraque. É lógico que tudo na parte de interesse do governo da França. Então, como eles são especializados também em captura de criminosos de guerra, por exemplo, como essa prisão desse mercenário do Bob Denner, então eles atuam também internacionalmente. Então, eles têm como foco de missão, às vezes foco de missão internacional, quando é designado de interesse do governo francês e acham necessário a atuação do GIGN, eles são designados. É lógico que não é tão recorrente, até porque a França tem inúmeras forças especiais, não só na parte policial, mas como na parte de forças armadas. Então tem que ter, lógico, um nivelamento, e é claro que tem unidades assim, não que sejam mais preparadas, mas assim, com unidades com capacidades melhoradas. Eu digo exemplos, qualquer atividade de forças especiais, por exemplo, do exército francês, da marinha francesa ou da força aérea francesa. São forças armadas, estamos falando sobre forças especiais de forças armadas. Então, dependendo da situação, a França pode enviar forças especiais, forças de operações especiais das forças armadas, ou pode enviar o GIGN. Mas isso vai de interesse da França, é claro, o que é necessário. Operação também, eles tiveram uma apreensão de um ataque de um iate Laponette, na Somália, isso em 2008. Trabalho também nessa ação de antipirataria. E também agora, recentemente, na participação da libertação desses reféns lá no clube em Paris, que durante os atentados terroristas que ocorreram lá em novembro de 2015, e onde eles atuaram juntamente com a Raid. Então, Raid, talvez seja Raid, eu não sei a pronúncia correta. Mas, o podcast basicamente era só para trazer um pouco da unidade, falar um pouco sobre, às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre, mas a unidade extremamente bem preparada, extremamente capacitada aos níveis que vocês imaginam mesmo. Que quando eu fui ler sobre, pesquisar sobre, eu falei, caraca, eu não imaginava. Para falar a verdade, eu sempre falo sobre esse pseudo conhecimento que a gente acha que a gente tem,
E, meu, eu, há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, eu não fazia ideia que a GIDN ainda fazia parte da Guarda Nacional da França. Eu não fazia ideia, aliás, do que fazia parte. Eu já cheguei, acho que até a pensar que era do exército francês. Então, a gente nunca sabe, meu, esses destaques dessas forças que a gente não conhece e, meu, quão capacitados são. Eu acredito que a níveis policiais, porque eu não sei, eu acredito que tem uma força de operações especiais da Polícia Federal Francesa, mas a níveis policiais talvez sejam uma das unidades mais bem preparadas, mais bem capacitadas assim no mundo. É lógico que outras unidades federais também são bem capacitadas. Um exemplo disso, o HRT da FBI. Os caras já operaram no Afeganistão, já operaram junto com SEALs em outros países e etc. Principalmente na captura de criminosos de guerra e etc. O COT do Brasil, acho que talvez seja a unidade mais bem equipada e mais bem assim desenvolvida a níveis internacionais, acredito, no Brasil. Eu até entrei em discussão um tempo atrás com um amigo meu sobre, mas, meu, é quase evidente isso. O COT, ele tá tendo essa... O COT, por ser uma unidade paramilitar, e normalmente, assim, falando, os seus operadores têm um nível de ensino superior, acredito que, não sei se isso leva em conta, mas eles têm uma facilidade na questão de envolvimento com outras unidades internacionais, e isso fornece, meu, a compra de equipamentos, treinamentos. Eu não sei se eu falei isso nos últimos podcasts, mas, meu, COT já atua com SEALs em treinamento. Não que nossas forças especiais também não tenham atuado, ou GRUMEC, ou whatever, mas atuaram. Mas assim, a atuação foi recente. Foram para os Estados Unidos, foram para Fort Bragg, ou Fort Benning, eu não lembro. Foram atuar com o 106º Batalhão de Aviação, os Night Stalkers, que é a unidade de aviação de operações especiais do exército americano. Eu não tenho certeza, mas talvez seja a primeira unidade brasileira a atuar com os caras. Então, as unidades federais, assim, elas têm esse nível bem avançado em relação a outras unidades policiais. É claro, porque são unidades federais. Mas voltando um pouco pro GIDN, acho que, assim, mesmo que essas outras unidades tenham esse preparo internacional e tudo mais para aplicações em outros países, o GIDN ele se diferencia, sem dúvida. É uma unidade extremamente bem treinada e bem adestrada, além de tudo. Meu, é isso. É um podcast rápido, algo só pra poder, meu, encher barriga, porque tá sendo difícil pra gente poder gravar e tudo mais. A gente tem 2 convidados pra trazer, que, meu, tô tendo dificuldade de tempo, de horário e tudo mais. É um conteúdo legal, só que, meu, às vezes é foda, cara. Tempo é tudo, mas a gente vai focar bastante no podcast, vai levar a sério o projeto esse ano. A gente tem que trazer isso, é algo assim inovador no Brasil e, meu, a gente se orgulha disso pra caramba. Então, iremos trazer novos episódios. Meu, obrigado pela paciência, pelo tempo que vocês esperaram para lançar o episódio. Obrigado por me ouvirem. Obrigado pro meu cachorro, que não latiu em nenhum momento durante o podcast. E, meu, até a próxima. Fiquem salvos, fiquem alertas.